Ok, vamos falar hoje sobre mentoreamento. Todos nós temos a possibilidade de ter alguém como discípulo para mentorear. E olhando lá em 2 Reis, eu descobri que naquele relacionamento entre Eliseu e Geazi, seu secretário, nós temos assim ali lições muito proveitosas sobre mentoreamento. Por isso que eu gostaria de andar com vocês agora lá em 2 Reis para nós aprendermos juntos algumas lições preciosas, passos preciosos para o mentoreamento. Ok? 2 Reis 4, de 12 a 37. Eliseu e o seu mentoreado. Primeira lição: ensinando a obedecer. Percebe? Então disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. Deu uma ordem. E ele chamou, obedeceu. Versículo 15. Então ele disse: chama. Ele a chamou, obedeceu. Versículo 26. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? E ele correu e obedeceu ao seu mentor. Então, primeira lição que tanto o mentor tem que aprender, o mentoreado, é a obediência à ordem ou às ordens do mentor. Viu? Ele obedeceu em 3 oportunidades, ele deu ordem, ele foi e obedeceu. Vamos ver outra lição. Ensinando a agradecer. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós, falando a sunamita, né? O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Agradecer. Gente, não existe, eu acho que a maior característica do cristão é a gratidão. Como é bom agradecer, como faz bem ao nosso coração agradecer e como faz bem ao coração de quem recebe o agradecimento. Realmente nós temos que aprender isso. Quando nós desenvolvemos a gratidão, é uma atitude humilde. O orgulhoso não agradece. E precisamos tomar muito cuidado. Vamos ensinar o nosso mentoreado a sempre agradecer. Terceira lição: ensinando a decidir. Então ele disse: que faremos então por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho e o seu marido é velho. Ensinando a decidir, e ele foi participante da decisão. Interessante. Quando você for decidir, coloque o seu mentoreado a participar das decisões junto com você e ensinando a decidir. Quarto lugar, ensinando como se portar numa situação inesperada. E isso sempre acontece. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque está angustiada, e o Senhor encobriu de mim e não me disse nada, ensinando a se portar numa decisão inesperada. Isso acontece. Chegou aquele momento, ela se prostrou nos pés de Eliseu e Geazi logo correu para tirá-la dali e ele falou: não, não, deixa ela aí, vamos com calma, deixa para mim. Então estava ensinando ele numa situação inusitada, inesperada. É uma forma também de ensinarmos os nossos discípulos. E agora a quinta lição, ensinando como se portar numa tarefa. Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes. E se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Ok, essa era a tarefa. Veja bem que Eliseu diz: olha,
se alguém te cumprimentar, se alguém querer parar você para bater um papo, não. Não pare, porque você tem uma tarefa a executar e é urgente. Você vai lá e vai colocar o meu cajado no rosto do menino. Então não pare. Não olhe para outro lado que não na tarefa que você precisa executar. Ensinando a trabalhar com insucesso. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou e foi ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. Tarefa não cumprida, não teve sucesso na tarefa. Então, vamos ensinar aos nossos mentoriados que nem sempre vamos ter sucesso na tarefa a nós designada. Nem sempre. Às vezes, nós vamos ficar frustrados e o nosso mentoriado precisa aprender isso também. 7. Ensinando a ser participante do sucesso. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Sucesso total. Agora sim, toma o teu filho. Teu filho está curado, teu filho está vivo. E Geazi, você foi comigo, você participou do sucesso. É importante isso. Ensinando o mentoriado a participar do sucesso. Em 8º, ensinando percepção espiritual, 2 Reis 6, de 15 a 17. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esta é uma das lições mais importantes que precisamos ensinar aos nossos mentoriados. Percepção das coisas divinas. Essa percepção, ela é adquirida à medida que nós cada vez mais nos aproximamos de Deus, que temos intimidade com Deus. O nosso mentoriado, ele precisa aprender a ter essa percepção de chegar pertinho de Deus. E quanto mais você chega perto de Deus, mais percepção você tem daquilo que está acontecendo. Vamos ao próximo? O próximo é cuidado. Há um alerta aqui. Qual é o alerta? Seu discípulo pode ainda não estar pronto para a tarefa e consequências podem ser drásticas. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: o meu senhor poupou esse sírio Naamã, deixando de receber dele alguma coisa que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Gente, aqui está uma grande lição. O nosso mentoriado, ele só pode agir quando ele sentir que está em condições de agir e responder pelas suas ações. O que aconteceu com Geazi? Ele falou: já que o meu chefe não fez nada, não recebeu nenhuma gratificação por aquilo que ele fez, eu vou atrás desse homem e vou fazer com que ele dê alguma coisa para nós. Ele fez errado. Não era para fazer isso. Ele não tinha essa autoridade. Então, o mentoriado deve aprender o seguinte: quando você toma uma decisão, antes dessa decisão, você tem que ver se você tem condições de assumir as consequências dessa decisão. Geazi não tinha condições e a consequência foi drástica. A grave consequência. Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve.
Percebeu a consequência? Ele ficaria leproso para o resto da vida. E tem mais, isso atingiria também os seus familiares. Olha que consequência por desobedecer à orientação do mentor e achar que tinha condições de sair ileso da consequência. Vamos relembrar. Nós aprendemos então que para o mentoriado ser bem mentoriado, ele precisa ser ensinado a obedecer, a agradecer, a decidir, a se portar numa situação inesperada e ensinar como se portar numa tarefa e ensinar a trabalhar com o insucesso e ensinar a ser participante do sucesso e ensinar a ter percepção espiritual. Há um alerta. Seu discípulo pode ainda não estar pronto e as consequências podem ser drásticas. Que tenhamos sucesso nas orientações dos ensinos dos nossos discípulos, mentoreando-os para que sejam homens fiéis a Deus e homens preparados por Deus. Que Deus nos abençoe, amém?